Muito bem, estamos mais uma vez aqui para tentar esclarecer mais uma dúvida que tem surgido bastante. Isso não é novo, né? E se você procurar na internet, você vai ver várias pessoas respondendo a esta pergunta. Mas eu gostaria aqui de explicar da maneira a qual o Senhor tem me conduzido a crer, tá? Então, o tema de hoje é: o índio vai para o céu? Você acredita que alguém que nunca ouviu a mensagem do Evangelho pode alcançar o céu? Pode ser salvo? Essa é a pergunta. Para responder essa pergunta, a gente precisa pensar em algumas coisas. A primeira delas é que a Bíblia, ela deixa muito claro que tanto o índio quanto qualquer outra pessoa, seja de qual etnia for, poderá desfrutar, se crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, da salvação eterna. Então, qualquer pessoa pode, desde que ela se arrependa dos seus pecados, ela creia no Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. É isso que a Bíblia vai dizer. João 3,16 vai dizer que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a salvação não foi, nunca será exclusiva de um só povo, de uma só raça ou etnia. Tá bom? A segunda coisa é: a salvação se dá pela fé. Efésios 2, versos 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é pela fé, não é por um esforço humano ou por qualquer outra coisa que não seja fé, e ela é dada gratuitamente porque o preço a ser pago foi pago por Jesus Cristo, como nós lemos lá em João 3,16, que Deus, ao amar o mundo de tal maneira, entregou seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Perfeito? Agora, em terceiro lugar, a gente precisa entender que a fé não é, né, a certeza que existe um Criador verdadeiro. O fato de você saber chegar à conclusão, ao entendimento de que Deus criou todas as coisas, que existe um Deus, isso não é a fé que salva. Perfeito? Por quê? Porque Deus, ele se revela por meio da natureza de modo a ser percebido. E quando percebido, ser clamado. Quando as pessoas percebem que de fato existe um Criador, e esse Criador não é o Deus que eles creem, mas é o Deus Todo-Poderoso. Deus nos dá condições de perceber isso. Quando percebemos, devemos clamar pelo seu socorro. Salmo 19:1 diz assim, olha: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A obra das suas mãos. Mas ainda que todos rejeitem seus deuses e creiam que há de fato um Deus que criou, formou todas as coisas, ainda assim não é suficiente para receber salvação eterna. É necessário que se creia em Jesus, que se creia no Messias, no ungido. É necessário que se creia em Jesus o Cristo. Romanos capítulo 10, versos 9 e 10, a Bíblia é clara quando diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Perfeito? Tranquilo? Em quinto lugar, a gente precisa entender que a única maneira de se confessar é por meio dessa fé que nos é dada, que nos é concedida pelo próprio Deus que nos salva. E essa fé, ela só pode vir se alguém pregar, ou seja, a fé vem pelo ouvir as boas novas, pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus. Romanos 10:17 diz que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Agora, como eu posso ouvir?
A única forma de ouvir a palavra é quando alguém a prega. Sexto ponto a se pensar aqui. Portanto, quando se reconhece, quando se admite que de fato existe um Criador, toda e qualquer pessoa terá as mínimas que sejam condições e aspirações necessárias, suficientes para pedir pelo seu socorro. Ou seja, ao reconhecer que Deus criou todas as coisas, nós também temos condições suficientes para desejar, querer se aproximar e conhecer esse Deus e experimentar as ofertas que esse Deus nos dá. Isaías 55:6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É como se rogássemos por sua aproximação, tipo assim, eu sei que há um Deus, e uma vez que eu sei que existe esse Deus, como deve ser esse Deus? Se de fato esse Deus existe, eu quero conhecer esse Deus, o Senhor existe, eu quero saber quem é você. Eu gostaria de te conhecer. Claro que não necessariamente, não exatamente desse modo. Cada tribo, né, vai se comunicar de acordo com o seu contexto, com a sua época, com o objetivo de chegar a essa conclusão. Que conclusão? De querer saber mais desse Deus, de querer conhecer de perto esse Deus. Quando as pessoas olham para tudo que foi criado, Deus nos dá na sua criação tudo aquilo que nós precisamos para correr atrás dele, para buscá-lo. Irmãos, eu creio que em nossos dias, Deus sempre vai enviar alguém. Então, por exemplo, se alguma dessas tribos, algum lugar, uma região, um vilarejo, que nunca ouviu falar desse Deus que salva, o Deus da Bíblia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a olhar para a criação, entender que existe esse Deus, pedir para se aproximar desse Deus, para que esse Deus se revele, certamente Deus vai ouvir, vai atender, e com isso, Deus vai enviar alguém. Eu creio que em nossos dias, como eu disse, Deus vai enviar alguém a essa tribo, vai enviar alguém a esse povoado, ainda que por conta do clamor de apenas uma pessoa, seja ela criança, jovem, adulto ou idoso, seja homem ou seja mulher. Seja quem for, Deus vai revelar o seu plano redentor por meio de um servo que será enviado até essa pessoa, ou tribo, ou povoado. Sim, Deus vai enviar missionários. Ou você pensa que os missionários chegam a esses locais pelo simples fato de sentirem em seu coração que precisam ir? Olha, descobrimos uma tribo indígena e eu gostaria de ir. É claro que Deus está por trás de tudo isso, trabalhando no seu coração. Por amor àquela tribo, Deus vai enviar pessoas, mas também vai enviar pessoas como resposta de oração e pedido para conhecer esse Deus. A palavra de Deus afirma em Romanos: como, pois, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão se não há quem pregue? É necessário que a mensagem de salvação seja pregada. É necessário que o evangelho seja anunciado. Existe uma necessidade de que as boas novas sejam proclamadas. Entende? Não é possível que alguém seja, pelo simples fato, né, seja salvo pelo simples fato de conhecerem ou reconhecerem que existe um Deus Todo-Poderoso, sem que haja também o conhecimento do seu pecado. E isso só vem por meio da palavra de Deus. Sem o conhecimento da necessidade de arrependimento, isso só é possível quando lhe é apresentado as boas novas, o projeto de Deus para a salvação. Sem conhecer a necessidade de obter fé, a fé necessária, a fé salvífica, que só pode vir por meio da pregação da palavra, como nós dissemos anteriormente, que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, pensa comigo, oitavo lugar. Imagine uma tribo ignorante em relação à salvação porque não ouviu a palavra de Deus sendo salvo. Perfeito?
Então, a pessoa não ouviu a palavra de Deus, como ela pode ser salva sendo ignorante acerca dessa verdade? Verdade! Como ela pode ser salva por conta da ignorância? Já imaginou? É muito bom isso, né? A pessoa não conheceu, não teve oportunidade, ninguém pregou, então ela foi salva. É muito bonito tudo isso. Agora imagine outra tribo vizinha recebendo a visita de um missionário e ouvindo a palavra de Deus, tendo parte dessa tribo crido e outra parte não crido. Elas ouvem o evangelho, a palavra da verdade, deixam de ser ignorantes e agora não vão ter mais a oportunidade de serem salvos porque não são mais ignorantes? Porque se fossem ignorantes acerca da verdade, elas seriam salvas, mas infelizmente não são mais, porque Deus enviou alguém ali e certamente nem todos creram, como nem todos vão crer. Resumindo, meus irmãos, quero responder a pergunta: o índio tem salvação ou não? O índio tem ou não tem salvação? Diante de tudo que você ouviu, qual você acha que deve ser a conclusão de tudo isso? O índio tem ou não tem salvação? Não é possível que uma pessoa receba a salvação eterna sem que tenha ouvido a palavra. Essa é a verdade. Agora, se você deseja muito ser salvo, mas não tem certeza da salvação, qualquer pessoa nessa situação que se encontra dessa maneira precisa pedir a Deus, porque Deus vai conceder. Se você tem essa dúvida, rogue a Deus agora. Diga para Deus: Deus, eu não tenho certeza. Pode ter tranquilidade e paz, que Deus vai se aproximar de você, Ele vai revelar a sua verdade. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está lá em 1 Timóteo 2,4. Então faça isso, ore. Ore a Deus, peça a Deus que se revele a você de modo que você tenha segurança, tranquilidade e paz para crer o suficiente para ser alcançado pela salvação. E eu posso te ajudar a compreender melhor esse assunto. E para isso, é só você deixar aqui nos comentários uma mensagem dizendo assim: olha, eu quero saber mais. Pastor, eu quero saber mais. Me fale mais sobre salvação. Deixa a sua mensagem aí. Se você acha também que esse assunto foi relevante. Lembrando, só pode ser salvo aquele que ouviu a palavra de Deus, segundo as Escrituras. Se você olhar nas Escrituras, se você ler as Escrituras, você não pode chegar a outra conclusão. Pela Bíblia, você não chega em outra conclusão. E se esse assunto fez sentido para você, foi abençoador, se você acha que vale a pena compartilhar esse conteúdo, nos ajude, compartilhe esse conteúdo, faça chegar ao maior número de pessoas, ajude esse canal a crescer. O nosso objetivo aqui é trabalhar com você e com qualquer outra pessoa que queira aprender mais do Senhor, para falar para mais pessoas sobre o Senhor. Eu te ajudo a cumprir o ID, tá bom? Então, curta esse vídeo, faça um comentário, compartilhe, se possível se inscreva no canal, ative o sininho, nos ajude a crescer esse canal para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.